Você sabia que a melhoria da fertilidade do perfil do solo pode aumentar muito a produtividade das lavouras e também reduzir os custos do produtor rural? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Lembrando para vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né? A gente sempre pede porque realmente é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo aqui para o YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que é importante a construção do perfil do solo para altas produtividades. Me acompanhe até o final porque a gente preparou um material bem interessante para vocês. O que é a fertilidade de perfil do solo, né? Geralmente o solo tem camadas, então tem a camada mais superficial e camadas inferiores também. Então a camada superficial nós chamamos de camada arável do solo, que vai até os 20 primeiros centímetros, e abaixo disso nós temos outras camadas, 20 a 40, 40 a 60, dependendo da característica daquele solo, ele pode mudar um pouco. Então o solo que eu tenho aqui na região sul, um latossolo, é diferente de um argissolo, é diferente de um organossolo, cada solo é um pouco diferenciado. Mas perfil que a gente está falando aqui são camadas em profundidade, né? Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos uma camada mais superficial e camadas aqui inferiores, né? 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. O que eu chamo a atenção para vocês? Boa parte das raízes das plantas vão se concentrar aqui até os 20 primeiros centímetros, o caso da soja. Cada cultura tem um sistema radicular um pouco diferente. Só que o que vocês estão notando? Essa soja de alta produtividade, ela vai aprofundar mais as suas raízes. Então ela vai a 30, 40, 50 centímetros. Vamos supor que você melhore essa tua camada arável com potássio, com fósforo, tem uma boa concentração de cálcio, só que aqui para baixo você tenha muito alumínio tóxico, tem uma baixa concentração de cálcio, o que vai acontecer? Essa planta não vai conseguir aprofundar as suas raízes. Em alguns anos pode ser prejudicial, você pode reduzir a produtividade também. E eu trouxe algumas pesquisas que a gente já vai ver também. Aqui nós temos a circular técnica número 2 do SESB. O que é o SESB? Comitê Estratégico Soja Brasil. E aí eles fizeram aqui, né, fizeram a estratificação de perfil em várias camadas. Então, de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 e de 80 até 1 metro de profundidade, com relação aos principais nutrientes, né, macro e micronutrientes. Aqui eu trouxe os macro principais, né, fósforo, potássio, magnésio, cálcio. Para quê? Para produtividade maior do que 70 sacos por hectare. Então, eles coletaram dados de vários produtores, análise de solo deles, e fizeram essa estratificação de perfil. E eles encontraram que aqueles produtores que produziram 70 sacos ou mais de soja por hectare tinham essas características aqui de concentração, por exemplo, de fósforo, de potássio, de matéria orgânica, de magnésio e de cálcio. Então é muito interessante, inclusive, foi tema de uma aula do nosso curso de soja, que eu mostrei para os alunos lá de como que a gente deveria ter um solo, né, fazer essa estratificação para conseguir produtividades superiores a isso, 70 sacos por hectare. Comparar efetivamente com as características do nosso solo. Ah, professor, então eu tenho que fazer uma estratificação, fazer análise de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40 e assim por diante até 1 metro. Não precisa fazer isso. Quando a gente está falando em sistema produtivo convencional, depois eu vou passar uma indicação que a gente faz aqui na nossa consultoria, você fazendo uma análise de 0 a 20 e uma outra análise de 20 a 40, a cada 3 a cada 5 anos, você já consegue ter uma noção muito boa de como que está esse teu solo aí em perfil, em profundidade. Então veja que aqueles produtores que conseguiram mais do que 70 sacos por hectare de fósforo de 0 a 10, eles tiveram pelo menos de média aqui, né, tem o limite inferior e o limite superior, mas de média 53 miligramas de fósforo. De 10 a 20, 25 miligramas, depois 9 miligramas, 5 miligramas, né, até 7 miligramas de 80 centímetros até 1 metro. Aqui de potássio é a mesma coisa, 3,8 milimol, que seria a mesma coisa do que 0,38 centimol. Depois 0,27 centimol na camada de 10 a 20 e continuou com uma condição boa.
A gente recebe aqui algumas análises de solo, né, principalmente de áreas de abertura, região de Cerrado ou região nordeste do Brasil também, em solos que tem de 0 a 20, 0,05 centimol de potássio, 0,09. Então não é possível conseguir uma alta produtividade no primeiro ano com uma condição de solo que tenha muito pouco potássio, muito pouco fósforo, né? Ou muito pouco cálcio também e magnésio. Esse solo precisa ser trabalhado, corrigido ao longo dos anos para se conseguir uma alta produtividade. Mas desde que seja feito um manejo correto ao longo do tempo, é possível sim hoje em todo o Brasil conseguir altas produtividades. E aí depende da cultura agrícola, né, que a gente está falando aqui. Mas você colocando uma cultura adaptada à tua região, uma cultivar também adaptada à tua região, com certeza você consegue ter altas produtividades. Aqui é uma outra figura muito interessante que me mostra o seguinte: a produtividade desses produtores do SESB, que é a circular técnica número 1, né, 78, 78, 97, 100, 122, 126, 140 e 141. E aí o cálcio no solo em profundidade, camada de 40 a 60, de 60 a 90 e de 90 até 1,10 m. E aí eles notaram que para conseguir produtividades altas, né, produtividades pelo menos aí acima de 78, 80 sacos por hectare, a gente tem que ter pelo menos 8 milimol, né, por decímetro cúbico aqui de cálcio, que seria a mesma coisa do que 0,8 centimol de carga. Mas você não vai fazer análises de 40 a 60, de 60 a 90, de 90 a 110. Mas é interessante que você faça pelo menos de 20 a 40 com uma certa regularidade, né? Para você também ir monitorando. Se tu tiver uma boa condição de cálcio de 20 a 40, muito provavelmente em camadas de 40 a 60, de 60 a 90, tu também vai ter uma condição razoavelmente boa desse elemento e de outros também, certo? Então, análise de solo de perfil. Tem muita gente que tem essa dúvida, não sabe qual que é o perfil que deve amostrar. Seguinte, pessoal, anotem aí, se você for produtor rural, se você atender produtores rurais, para você não se esquecer. Análise de 0 a 20, que é a camada arável do solo, que a gente vai definir calcário, vai definir fertilizantes, a gente faz todos os anos. Geralmente depois do fim da nossa safra principal. Terminou a lavoura de soja, ou terminou ali a tua safra de milho, faz a coleta, manda para o laboratório, já verifica se precisa de calcário, já aplica, né? Que dá um tempo legal para esse teu calcário reagir até o início da próxima safra. Sem problema, todos os anos você faz amostrado em cada talhão. Agora, para você melhorar perfil, o que a nossa consultoria aqui está indicando para todos os produtores que chegam? Que se faça uma análise de 20 a 40 em áreas de abertura, primeiro ano de plantio, e repita essa análise de 20 a 40 a cada 3 a 5 anos. Então, a cada 3 anos você pode repetir, para verificar como é que está a questão de saturação por base, quanto é que tem de cálcio em subsuperfície, como é que está o alumínio tóxico, se você tem problema ou não. E aqui a gente pode também fazer uma investigação do gradiente químico, principalmente naquele sistema de plantio direto. Então a gente pode fazer também uma amostragem de 0 a 10 e de 10 a 20 para ver se você não tem ali uma concentração alta, por exemplo, de fósforo na camada de 0 a 10 e de 10 a 20 tem uma concentração muito baixa. É uma outra indicação que a gente faz para alguns casos específicos, principalmente para sistemas de plantio direto que não são bem consolidados ou que não foram bem trabalhados ao longo do tempo. Então, o sistema de plantio direto ele consiste na manutenção de palhada, né, não revolvimento do solo e rotação de cultura. Então, se você não fizer rotação de cultura, você pode sim ter esse gradiente químico, uma concentração alta dos elementos de 0 a 10 e uma concentração baixa de 10 a 20. Por isso que é interessante que seja feito um bom sistema de plantio direto, também levando em consideração a rotação de culturas. Como é que você pode implementar aí na tua propriedade ou indicar para os produtores que você atende a melhoria do perfil? Primeiro, rotação de culturas. Dê uma olhada nessa foto da Embrapa aqui, muito interessante, com o sistema radicular de cada cultura agrícola. Então vocês estão vendo, capim-sudão, uma característica. Milho, aqui é outra. Braquiária, também vai aprofundar mais. Sorgo, também tem uma outra característica, milheto, a soja, trigo, cevada, aveia branca. Então veja que dependendo da espécie você vai ter sistema radicular maior ou menor e vai se aprofundar mais ou menos. Por que isso é interessante para a melhoria do nosso perfil do solo? Veja bem,
Essas culturas agrícolas, você colocando a campo, o que vai acontecer? Depois que você tirar, se encerrar o ciclo delas, essas raízes vão permanecer no teu solo. Elas vão se decompor. Com a decomposição dessas raízes, vai formar pequenos canalículos nesse solo. Pequenas passagens ali que pode melhorar a infiltração de água, pode melhorar a infiltração inclusive de fertilizantes, né? De nutrientes também, de calcário. Então, assim, é muito benéfico para a melhoria de perfil esses diferentes sistemas radiculares, porque você vai ter uma boa infiltração de água, boa infiltração de calcário, de nutrientes também. Agora, se você não faz rotação de cultura e todos os anos revolve muito esse solo, ele não vai ser um solo bem estruturado, ele não vai ter essas passagens aqui que as raízes deixam para as camadas subsuperficiais e você pode ter uma compactação também. Imagine que você plante sempre soja e faça o preparo dessa área. Sempre soja, nunca mude, nunca coloque milho ali ou nunca altere as culturas agrícolas. Você pode ter uma compactação em subsuperfície. E aí você não tem um solo bem estruturado nessa camada de 20 a 40 ou de 40 a 60 para que haja infiltração de água, de calcário e de nutrientes. Por isso que eu sempre bato na tecla, faça a rotação de culturas. Sistema de plantio direto também é muito benéfico nesse sentido, mais um sistema de plantio direto bem implantado e bem pensado. E a utilização do gesso agrícola. Como vocês sabem, a gente atende muitos produtores aqui no quesito fertilidade e quando o produtor vem com uma análise de 20 a 40, em alguns casos a gente acaba indicando o gesso agrícola porque ele melhora o perfil principalmente com o aumento das bases, de cálcio, de magnésio, também um pouco de potássio e ele também vai disponibilizar, né, enxofre e ele vai ali neutralizar o alumínio tóxico que você pode ter nessa camada de 20 a 40 ou camadas ainda inferiores, tá? E é claro, faça um monitoramento para tomada de decisão. Nunca pense assim, não, então vou jogar um gesso agrícola porque é uma área de abertura. Você não sabe se justifica ou não jogar um gesso agrícola. Inclusive em solos que você tem uma concentração muito baixa de bases na camada superficial, de 0 a 10 ou de 10 a 20, né, ou de 0 a 20 como um todo, se você tem um solo muito arenoso, uma concentração muito baixa de bases, como é o caso de cálcio e de magnésio, você pode ter uma lixiviação de bases. Então, primeiro, você tem que arrumar esse teu solo na camada superficial, de 0 a 20, e aí depois você pensa se vai jogar um gesso agrícola ou não, e também se justifica jogar um gesso agrícola ou não. Dê uma olhada nessa análise aqui de 20 a 40, de um produtor da nossa consultoria, e visualize se compensa ou não a gente jogar um gesso agrícola. Veja que o percentual de cálcio na CTC é de 14%. O ideal seria de 50% a 60%, né? Num solo muito bom. Magnésio, 8%. Também deveria estar pelo menos 10%, 15%. O potássio aqui, 2%, está mais ou menos ok. Mas dê uma olhada. Na saturação por alumínio, seria, em algumas análises de solo também vai aparecer como M%, 14%. Tem solos que a gente já pegou com 30% de saturação por alumínio, 40% de saturação por alumínio. Então, um solo tóxico. Se eu tiver essa condição, colocar, por exemplo, a cultura do milho, deu um período de seca de 1 semana, 2 semanas, esse milho vai querer aprofundar mais suas raízes em busca de água, vai encontrar um solo numa condição dessa, com pouca base, com muito alumínio tóxico, o que vai acontecer? A produtividade vai ser comprometida. Se você tiver períodos de seca onde a tendência das culturas agrícolas é aprofundar mais as raízes em busca de água e você tiver um solo nessa condição em subsuperfície, pode ter certeza que você tem impacto em produtividade. E aí justifica você jogar um gesso agrícola. A saturação por base aqui, por exemplo, 25%, então está muito baixa mesmo. E aí, dependendo do caso, a gente faz indicação aqui, como vocês estão vendo. Nós utilizamos alguns métodos aqui de recomendação de gesso agrícola, né? Aqui para esse produtor a gente utilizou o método de Caires e Guimarães, recomendou aí o sulfato de cálcio, que é o gesso agrícola, 0,9 toneladas por hectare. Dependendo muito da lavoura agrícola e do ano agrícola, você pode recomendar ou não a utilização do gesso. Tá? Para a cultura da soja, se nota efeitos positivos da utilização do gesso com M% saturação por alumínio maiores do que 20% e saturação por bases menores do que 35%.
na camada de 20 a 40. Para a cultura do milho, o milho tem uma tendência de responder mais à utilização do gesso do que a soja, porque o sistema radicular do milho tem uma tendência de se aprofundar mais também. Em anos de pouca chuva, o gesso apresenta efeitos positivos comparativamente a anos com chuvas regulares, justamente por aquela questão que eu falei de aprofundamento das raízes, certo, pessoal? Então, por onde que você deve começar no plano de melhoria do perfil? O estudo de solos e adubação. Então, eu sempre falo o seguinte, o produtor rural também, ele deve ter um conhecimento de solos e de adubação. Porque é a mesma coisa que ele levar lá o carro dele, a caminhonete, para o mecânico, ele não entender nada de mecânica. E o cara lá diz que ele tem que trocar de tudo, né? Vai ter um gasto enorme. E aí o produtor ele gosta de entender um pouco sobre mecânica, né, e tudo mais, para também não ser enganado. A mesma coisa, produtor de soja, de milho, o agricultor, ele tem que entender pelo menos de uma maneira básica de solos e de adubação para conseguir tomar as decisões, né? Pode ser com o apoio de um técnico, um engenheiro agrônomo, mas pelo menos para ele ter uma noção geral e não colocar um produto ali que não vai fazer efeito ou não vai trazer um resultado efetivo na área dele. Análise de solo estratificada da sua propriedade, a gente sempre recomenda para o produtor. Pode ser o primeiro ano você trabalhar só com análise de 0 a 20? Até pode, mas faça uma análise de 20 a 40 para verificar como é que está a situação daquele teu solo. Um plano do que plantar em cada talhão com o intuito de recuperar o perfil. Então você pode fazer esse plano de recuperação de perfil. Vamos supor, eu vou trabalhar esse ano com soja, depois eu vou trabalhar com feijão e vou colocar um mix de cobertura terceira safra, se for a tua realidade. Tem alguns produtores nossos da região centro-oeste que trabalham também com milheto. O milheto é uma excelente cultura para você colocar principalmente em períodos de pouca chuva, produz muito a biomassa, aumenta a matéria orgânica e também tem todos aqueles efeitos benéficos ali com a rotação de sistema radicular no meu solo. E colocar em prática o planejamento operacional. Isso daqui é fundamental para quem é gerente de fazenda, para quem é agrônomo de consultoria e tudo mais, produtor rural também, tem que ter mais ou menos planejado. O que a gente faz? Coloca num croquis, esse produtor tem a área 1, 2, 3 e 4. Na área 1, 2 e 3 ele vai plantar soja esse ano, na área 4 ele vai plantar milho. E como que vai ser feita essa rotação? O que ele vai colocar na sequência do milho? O que ele vai colocar na sequência da soja? Qual que é o plano de recuperação? O que a gente vai colocar ali de plantas de cobertura? Tudo isso, quando é colocado no papel, é bem planejado, fica muito mais fácil de visualizar. Então, uma dica que eu deixo para vocês. Coloque no papel, deixe algo fácil de visualizar, que você consegue então fazer um planejamento com compra de produtos e tudo mais. Pessoal, se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a nossa formação online, a ExaFértil. Lá a gente fala sobre vários assuntos, inclusive sobre gessagem, né? Várias aulas, tem 4 ou 5 aulas de 1 hora que eu falo especificamente sobre gessagem, trago pesquisas acadêmicas, o que funciona, o que não funciona tão bem, para qual cultura que funciona, em quais situações de solo a gente já recomendou aqui na nossa consultoria. Então é a formação online mais completa sobre adubação e fertilidade. Tem um link aqui abaixo se você tiver interesse. Certo, pessoal? No mais era isso. Forte abraço, fique com Deus, é a nossa próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.